Vamos lá, questão 4. Agora eu estava observando aqui agora o quarto parágrafo. Vamos analisar sobre a biopirataria, sobre aquilo que ele fala nesse contexto aí. Vamos lá, acompanhe aí. Olha aí. No quarto parágrafo a respeito da biopirataria, o autor afirma que há décadas a legislação aumentou o rigor para se precaver contra a biopirataria. Há décadas não, ele falou de 2001, foi isso que o texto lançou, não é isso? Letra B. É um mito que gerou um cerco de fiscalização e uma onda burocrática que impedem o avanço da ciência no país. Gente, o autor afirma realmente isso. Veja que ele fala, ele usa até a expressão cipoal, não é? No cipoal de leis e tal, ele coloca nesse contexto aqui, ó. Para coletar floresta, a burocracia, bolsa, sem dar satisfação e tal. Ele fala no mito aqui, beleza. Em 2001, para se precaver contra a suposta biopirataria, um cipoal de decretos e normas burocratizou a produção científica. Essa é a opinião deste camarada, né? A opinião deste cientista em relação a isso, tranquilamente. Então tem que ficar bastante atento. Certo? Beleza? Vamos lá. Nesse contexto aqui, se ele cita, vamos dar uma ampliada aqui, se ele cita essa questão da ampliação, né? Para se precaver contra a suposta biopirataria, um cipoal de decretos, ele fala desses decretos aqui, então muito cuidado com isso. Tá? Houve realmente um elemento dificultador das histórias aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. É cada vez maior o número de pesquisadores estrangeiros que usurpam o potencial medicinal da floresta. Está aqui, ó. Que usurpa isso, tá? Cada vez mais o potencial, o número de pesquisadores estrangeiros, o texto não está nem aí para isso, né? Cita desse mito da biopirataria, mostrando que realmente há pessoas que pensam nesse conto aí dos caras que estão aí fazendo contrabando e tal. Sabe que existe, né? Mas assim, não é dessa forma também que as pessoas colocaram, construíram aí. Assim como o boto cor-de-rosa é uma espécie ameaçada em extinção. Olha só. A respeito da biopirataria, o autor afirma que, assim como o boto cor-de-rosa, é uma espécie ameaçada de extinção. Quem? O próprio autor é uma espécie? Que história é essa? É horrível, né? A biopirataria não é uma espécie, né, gente? A dedo de dado está psicotécnico mesmo. Se o cabo é tapado, né? Vamos lá. Os estrangeiros foram os responsáveis pelo fim da biopirataria. Pessoal, não. Até porque a biopirataria não terminou. O que ele está colocando aí, de alguma forma, é que existem biopiratas dentro desse contexto aqui, e esse é um ponto a ser considerado. Certo? Muito cuidado aí, beleza? Vamos lá, seguindo aí. Questão do número 5, virando a página, na sua provinha. Ainda no quarto parágrafo, é correto dizer que o pesquisador Thomas Lewison mostra-se, o cara, né, que é o bambambam da Unicamp aí, mostra-se otimista com a situação dos pesquisadores no Brasil. Pessoal, otimista não, pelo contrário, ele diz que o governo burocratizou tudo, a pesquisa agora está complicadíssima, o cara é tratado como um biopirata, então não está otimista não, ele está realmente receoso do que está acontecendo, com o que está acontecendo. Perplexo, assombrado, estatalado, estarrecido com o baixo valor das bolsas de pesquisa. Ele não fala no valor das bolsas. Ele está perplexo com essa punição, com tudo isso. Pode até estar, né? E olhe, né? Ele está satisfeito com os rumos da biopirataria no país. Pessoal, ele não está satisfeito com os rumos da biopirataria. Pelo contrário, ele sabe que é uma prática que precisa ser coibida, mas ele também reconhece que as coisas não funcionam desse jeito também não, né? Não, mas aí realmente eu estou aí muito tranquilo, eu sei que a coisa está controlada. Ele nem demonstra isso. Questão 5. O autor se mostra indignado com a desconfiança do governo em relação aos pesquisadores. O que você acha? Tranquilo, né? Ele está realmente... Ele diz isso no texto, né, gente? Olha só, identificando isso, é bom marcar a alternativa e ver. O mesmo governo que financia o pesquisador, com bolsas, claro, dinheiro, né, gente? Bolsa é dinheiro mesmo. Desconfia desse mesmo pesquisador e trata o pesquisador como biopirata em potencial. Olha a cadeia coesiva, né? O pesquisador dele e o trata. Olha que interessante, né? A banca poderia ter pego aí, geralmente, esse gancho aí no estudo da coesão textual, né? Os elementos encadeados, então os elementos sequenciados destacados no texto formam uma cadeia coesiva com o elemento temático do texto, qualquer coisa assim, né? Então aí, ó, o pesquisador dele, que é o pesquisador, e o trata quem? O pesquisador. Biopirata em potencial. Percebeu? Essa é a crítica dele. Um cara que não é qualquer cara, é um
um dos maiores especialistas brasileiros em mapeamento de biodiversidade. Um dos bambambãs aí da história. Beleza? Então tá aí. Revoltado com o fato de os pesquisadores estrangeiros terem mais privilégios. Não, ele nem cita isso, até porque ele deve ser um deles, né? Thomas Lewerson. Bom, se é brasileiro, sabe Deus, mas o nome aí não é muito brasileiro, não. Vamos lá. Sobre os fatores que impedem o Brasil de aproveitar o potencial de uso da flora e dos micro-organismos na medicina e na indústria, de acordo com o texto. E aí? Veja, os fatores impeditivos, tá? Aqueles fatores que efetivamente impedem de aproveitar isso aí. Vamos lá. A burocracia e o fato de que a maior parte dos recursos está na Mata Atlântica. Pessoal, a burocracia e o fato de que a maior parte está na Mata Atlântica. Será que isso realmente é o que mais impede? Não, é a burocracia mesmo, né? A Mata Atlântica tem a maior parte da pesquisa, tudo bem, mas não é dessa forma também não. Então, muito cuidado aí. O clima e o tipo de vegetação de mata fechada. Não. Por que não? Pessoal, o que ele está colocando é falta de impedir o aproveitamento potencial do uso. Não é o clima. É a questão burocrática mesmo. Na questão 6, logicamente, é a resposta certa, a letra E. Corrupção e o descaso das autoridades. Não, ele não fala nem na questão da corrupção, ele fala no impedimento mesmo, né? Desse manancial de decretos que, de alguma forma, prejudicou o avanço da pesquisa. A falta de interesse dos jovens em morar no estado do Amazonas. Gente, a falta de interesse dos jovens, sem comentários. Vamos lá, letra E, falta de pesquisas e de leis contra a biopirataria. É claro que nesse caso aí você vai observar a falta de pesquisas porque ele colocou um percentual de 18%, você lembra? Ele compara, por exemplo, a pesquisa na Mata Atlântica com a pesquisa na Amazônia. E da Mata Atlântica é o dobro, mais do que o dobro, praticamente. Né? Então, ele citou percentuais específicos, 18, se não me engano, e 36, né? Vamos olhar o texto aqui. Ele citou aqui, 18 e 36, o dobro exatamente. Mas a gente sabe que, de alguma forma, existe uma diferença gigante em relação a isso. Né? As pesquisas têm assim, aumentado muito, sobretudo no contexto Rio-Sudeste, né? Sul-Sudeste, aquela coisa lá que o pessoal está mais afeito a essa questão aí da pesquisa científica, em especial os núcleos de excelência, Unicamp e USP, principalmente. Vamos lá, veja aí. Próxima questão, questão 7. Assinale a frase em que a palavra destacada está empregada em sentido figurado. Bom, a partir daqui você começa a ver que já ocorre uma certa abordagem gramatical, mas ainda no contexto da semântica, tá? Ou seja, do estudo da significação das palavras no texto. O desconhecimento representa um obstáculo para a produção de riqueza. Ó, pessoal, ele quer saber o sentido figurado, sentido conotativo, sentido metafórico, certo? Sentido conotativo, sentido metafórico. Tá aí, esse é o ponto-chave. Vamos lá. O desconhecimento representa um obstáculo para a produção de riqueza. Gente, o desconhecimento representa um obstáculo para a produção de riqueza. Desconhecimento aqui é a falta, é a ausência de conhecimento. Não tem nada de linguagem figurada aqui. A linguagem realmente é denotativa. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo. Gente, região é o lugar mesmo, não é conotativa, é denotativa. E quanto tempo demora essa licença? Só o cacique sabe. Cacique, é o cacique mesmo, é o índio mesmo? Não, ele está brincando, tirando onda, né? Ou seja, o presidente, de alguma forma, o manda-chuva da história. Letra C. A palavra cacique aqui está sendo usada no sentido irônico, né? No sentido figurado, é um certo sentido irônico com alusão metafórica aí, né? Há mais espécies de plantas, espécie realmente se refere à planta mesmo, como um todo. Animal aqui é animal mesmo, tranquilamente. Questão 7, portanto, resposta certa, letra C. Vamos adiante. O desconhecimento representa um obstáculo para a produção de riqueza. Nesse trecho, a palavra obstáculo. E aí? A palavra obstáculo significa valor, entrave, facilitador. Tá fácil, né? Essa aí foi bem tranquila, né? Entrave, obstáculo, dificultador, né? Facilitador não. Dificultador. Ok. 9. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo, mas nós, brasileiros, só temos uma pálida ideia dessa exuberância. E aí, gente? O que você acha? Na questão 9 aí, ele fala também de maneira simples. Mas, olha aqui.
A conjunção mas, que já estudamos, estabelece entre as orações a relação de quê? O que você acha? Tranquilo, né? Conjunção coordenativa adversativa, mais uma questão tranquilíssima. 9 de dado. Questão 10. Olha, vou terminar essa prova agora, viu? Para tirar a Amazônia do limbo científico é preciso também acabar com um mito. Nesse trecho, a preposição para tirar a Amazônia do limbo, a fim de tirar, para que se tire. Relação de quê, pessoal? Finalidade, exatamente. Não é lugar, né? Esse para tirar, para saber, para fazer, a gente já sabe, né? A fim de, tá? A palavra para, seguido de verbo infinitivo, já sabe que tem uma tendência fortíssima aí, sem dúvida alguma, para a finalidade. Ok? Beleza? Vamos lá. Questão 11. Só temos uma pálida ideia disso aí. Nesse trecho, um antônimo. Antônimo, gente. Contrário. Um antônimo para o adjetivo pálida. E aí? Um antônimo para o adjetivo pálida pode ser. O que você acha? Branca mesmo? Claro que não, né? Pessoal, uma pálida simples. Ó, um antônimo. Pálida significa simples, acanhada, modesta, pequena, né? Inexpressiva. Uma pálida ideia, ou seja, uma ideia simplista, mínima, expressiva, grande, vultosa, grandiosa. É exatamente o antônimo, não esqueça, é o contrário. Uma vaga, uma distante, opaca, rara. Essas palavras são quase sinônimas de pálida, né? São utilizadas contextualmente, poderiam ser utilizadas contextualmente, até como sinônimo de pálida, e não como antônimo, tá bom? Expressivo é antônimo, que significa grande, e por aí vai, tá? Vamos lá. Segundo ele, ardilosos cientistas estrangeiros entram na floresta e tal. Segundo ele, quem, gente? Segundo ele, de acordo com ele, conforme ele, tranquilo, né? Conformidade, claro. A questão 12 também muito zen, ó. Uma prova muito tranquila. Começa com as questões de texto até legais e tal, né? Mas depois já começa a aliviar. Do meio para o final já começa a dar aquela aliviada. O candidato já vai ficar aliviado aí, porque são respostas bem pontuais. Causa, concessão, finalidade e tal, né? Bom, não tem muito o que fazer. Agora veja. Veja quantas questões de conjunção você teve nessa prova. Ou pelo menos mas, conformidade, segundo e tal. Muitas delas estudando o valor semântico dos operadores argumentativos. Conjunções, advérbios, preposições. Fique atento. O valor semântico dessas palavras fará toda a diferença aí, beleza? Vamos lá. Acorde, viu? Acorde. Vamos lá. Na questão 12, B de bola, vamos seguindo. Há mais espécies de plantas do que em toda a Europa. O verbo haver, no sentido de existir, impessoal invariável. Nesse trecho, substituindo o verbo haver pela locução deve haver no futuro do presente. Opa! Deve haver, futuro presente. Deve, presente. Devem, presente. Deverá, futuro. Deverão, futuro. Devia, pretérito imperfeito. Então, já vou classificando todas as formas verbais. Então, eu só tenho duas opções. Porque ele me deu um tempo aqui, gente. Ó, futuro do presente. E aí, deverá haver ou deverão haver? Se haver for usado no sentido de existir, singular sempre. Sempre singular, nunca plural. Deverão haver, pessoal, vai uma dica para você. Sempre que você perceber que o verbo haver aparecer numa locução, quando o verbo haver aparecer numa locução formado por outro verbo, dois verbos pelo menos, e ele for o segundo verbo da história, deve haver, vai haver, pode haver, há de haver, não importa. Se você tiver o verbo haver na segunda posição, na última posição da locução, na última, ele e quem tiver junto, será tudo singular. Ele puxa tudo para o singular aqui tranquilamente. Percebeu? Letra C, resposta certa. A riqueza escondida, porém, não vale nada. É preciso mãos e cérebros para descobri-la. E é justamente isso que falta de forma crônica à Amazônia. Gente, ó, pronome lá. A riqueza escondida, porém, não vale nada. É preciso mãos e cérebros para descobri-la. Oh, uma questão de coesão. Milagre. Descobrir quem, pessoal? A Amazônia? Mãos, o que você acha? Claro, né? O cara fala sobre a riqueza o tempo todo. A Amazônia vem depois, bem depois. Percebeu? Então, esse lá é um elemento anafórico. Lembra? Retoma anaforicamente. Anáfora antes.
retoma elementos que já foram mencionados. Referência anafórica, antes náfora. Então você tem antes, catáfora, depois. A anáfora é sempre um elemento que vai retomando outros, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Segue, última questão. Questão 15, né? Vamos lá. É impossível agregar valor ao que não se conhece. O valor agregar pode ser, o verbo agregar pode ser substituído sem alteração de sentido. Agregar valor, acumular, né? Agregar, juntar, unir, acumular. Estou agregando valor. Fácil, né? Questão de vocabulário aí. Bom, eu acho que essa foi o nosso recorde, né? 15 questões numa aulinha. Oh, que maravilha. Uma não, né? Uma não, foram duas, né? Foram duas. Tá me lembrando aqui, o Merão tá me lembrando aqui. Foram duas, tem razão, Merão. Não foi recorde não, foi quase. Mas é isso, ó. Fim de prova então? Pronto. Mais uma prova. Vamos refletir, vamos lá, pensar na vida agora, veja aí. Mens sana incorpore sano, né? Mente sã, corpo são. Vamos lá. Lembre-se. Duas virtudes a serem vividas constantemente. A docilidade com o próximo e a humildade. Pio de Pietreucina. Pio de Pietreucina. Andiamo, bambine. Eu não sei quem é esse cara, mas é o povo manda as frases, a gente descobre, a produção descobre na internet aí, então a gente vai seguindo. Mas veja, ó, duas virtudes importantes. Sejamos doces e humildes, lógico. A docilidade, a doçura, né, a afabilidade, uma série de coisas, são características muito importantes, né, que nos chamam muito a atenção nas pessoas. Já percebeu isso? Há pessoas que são meigas, doces, pessoas suaves, e tá assim, é sempre bom estar com elas. E é muito agradável lidar com elas, já percebeu, né? Ao contrário, existem aquelas que são assim, papel de embala-prego, né? Aquele caba casca grossa mesmo, aí fica mais difícil, mas lógico. Precisamos exercitar, né? Para que as pessoas tenham a mesma sensação para conosco de docilidade. E, claro, a humildade é importante, né? Por mais que a gente esteja estudando, por mais que a gente esteja onde nós estamos, por exemplo, é importante que a gente saiba conduzir as coisas com a maior humildade, com muita humildade, para que a gente não se eleve demais, para não tomar uma rasteira, né? A gente sabe disso, né? Papai do Céu ensina aí bastante essa história. E, claro, ó, sejamos prudentes, sábios, nada de vaidade, né? A humildade, ela realmente prejudica muito o ser humano, porque ela destrói aquilo que ele tem de bom, né? Que é exatamente a simplicidade, eu diria. Então, vamos ficar atento a isso, não custa nada, né? Quem tem realmente, não precisa ficar arrotando, vomitando, mostrando que tem aos quatro ventos, né? Quem realmente tem, sabe que tem e é ciente disso, não precisa ficar se exibindo, mostrando nada. Pense nisso. Até a próxima.